Quando carregas no botão de comprar, tu estás a fazê-lo com convicção ou com apenas esperança? Porque há uma diferença enorme entre estar pronto para comprar uma ação e simplesmente querer comprar uma ação. E a maior parte das pessoas confunde estas duas coisas. E eu já tive desse lado. Já comprei ações porque estavam a subir. Eu já comprei porque alguém falou bem delas. Eu já comprei porque parecia uma oportunidade que eu não podia perder. E deixa-me dizer que isso não é estar pronto. Isso é estar emocional. Estar pronto é outra coisa completamente diferente. Estar pronto significa que, mesmo que a ação caia 20% na semana seguinte, tu sabes exatamente porque é que compraste. E se alguém te perguntar porque é que estás investido nesta empresa, tu consegues explicar isto em apenas 30 segundos. Sem gaguejar, sem vaguear e sem dizer porque parece boa. Se não consegues fazer isso, ainda não estás pronto. E eu sei que isto pode parecer duro, mas é libertador quando percebes. Há 3 grandes sinais que me dizem se eu estou ou não pronto para comprar uma ação. E eu quero partilhar hoje contigo porque isto pode poupar-te muito dinheiro. E também muitas noites mal dormidas. O primeiro sinal é tu perceberes o negócio. E quando eu digo perceberes, não é saber o slogan da empresa, não é saber a missão e os valores. É perceber como é que ganha dinheiro, quem é que paga, porquê é que paga e o que acontece se o mercado piorar. Eu vou-te dar aqui um exemplo prático. Imagina que estás a analisar uma empresa de pagamentos, como a Visa ou a Mastercard. Se me disseres, ganham dinheiro com cartões, isso não é perceber o negócio. Perceber o negócio é saber que elas não emprestam dinheiro, que não assumem risco de crédito, que ganham uma percentagem sobre cada transação processada, que quanto mais o mundo transaciona, mais elas ganham. E que têm uma rede praticamente impossível de replicar à escala global. Isso sim é perceber o negócio. Se tu não consegues explicar assim a empresa onde vais investir, que já tens o teu dinheiro investido nela, então ainda estás numa fase superficial da coisa. O segundo sinal é se sabes onde estão os riscos. Porque estar pronto não é achar que a empresa é perfeita. É saber exatamente onde ela pode falhar. Se tudo o que consegues ver são pontos positivos, isso não é análise, é entusiasmo e estás a investir emocionalmente. E eu hoje, antes de comprar qualquer ação, faço quase sempre este exercício mental. O que teria de acontecer para eu estar errado? O que é que eu teria de mudar no negócio para eu vender? Se eu não consigo responder a isso, eu não compro, simplesmente. Porque nenhuma empresa é perfeita. Porque quando o mercado cai, e vai cair, inevitavelmente, a única coisa que te protege do pânico é teres pensado nos riscos antes mesmo de investir nessa empresa, não depois. O terceiro sinal é talvez o mais importante de todos. O preço faz sentido ou não faz sentido? Porque uma empresa, uma excelente empresa, aliás, pode ser um péssimo investimento se estiver demasiado cara. Já falei várias vezes sobre isto, mas nunca é demais recordar. E é aqui que muita gente complica demasiado. Não precisas de um modelo financeiro com 15 abas de Excel. Tu precisas de um bom senso. Se uma empresa cresce 8% ao ano, mas está a negociar como se fosse crescer 30% ao ano durante uma década, há um desalinhamento. E esse desalinhamento pode custar-te anos de retorno. Ou, neste caso, perder-te dinheiro. Estar pronto é saber dizer, e eu gosto desta empresa, mas não é o momento certo. Não está o preço certo para comprá-la. E deixa-me acrescentar aqui uma coisa que eu acho fundamental, e que quase ninguém fala quando muita gente fala sobre ações, é estar pronto para comprar uma ação também tem a ver contigo, não só com a empresa. Neste caso é aquilo que muita gente já fala, não é? Tens o fundo de emergência? Tens estabilidade financeira? Tens liquidez para não seres forçado a vender numa queda? Porque se não tens, então, mesmo que a empresa seja excelente, tu não estás pronto. Investir não é só escolher boas empresas. É estar aqui numa posição financeira que te permite manter essas mesmas empresas quando o mercado entra completamente em pânico. E isto leva-me a outro ponto, que é, tu consegues manter esta ação durante 5 anos sem olhar para o preço todos os dias? Se a resposta for não, então talvez ainda não estejas preparado psicologicamente para entrar no mercado bolsista. Eu gosto de fazer este teste muito casado com aquilo que o Warren Buffett já disse. Se a bolsa fechasse amanhã e só reabrisse daqui a 5 anos, eu ficava confortável em ser sócio desta empresa durante este tempo. Se a resposta não for um sim claro, então eu não compro. A maior parte das compras que eu fiz no início da minha jornada falhavam pelo menos
um desses critérios. E eu não estava pronto. Eu queria estar pronto. E há uma diferença gigante entre esses dois. Hoje em dia, quando eu compro uma ação, não é uma decisão impulsiva, é quase aborrecida. Eu já pensei no negócio, eu já pensei nos riscos, eu já pensei no preço, eu já pensei no meu portfólio como um todo. Já sei quanto vai pesar, já sei o que acontece ou o que vai acontecer se cair 30%. Isso traz-me uma tranquilidade brutal. E é isto que vocês devem pensar. Porque a verdade é que o momento da compra é o momento mais emocional de todo o processo. Depois de comprares, tu já estás dentro. Mas antes de comprares, há sempre aquela mistura de medo e excitação. E é aqui que a maior parte dos erros acontece. Se tu queres saber se estás pronto, faz esta mini checklist antes de carregar em comprar. Consegues explicar o modelo de negócio em 30 segundos? Isto é a primeira coisa. Segundo, consegues identificar pelo menos 2 riscos reais do negócio? Terceiro, consegues justificar o preço com base no crescimento e na qualidade? Quarto, estás financeiramente confortável para manter a posição durante anos? Depois, se a ação cair 25% amanhã, tu reforças ou entras simplesmente em pânico? Se tu falhares em 2 ou 3 destas, atenção, não é vergonha nenhuma, estás no início, é normal. É só o sinal de que ainda precisas de mais trabalho antes de investir. E aqui é onde entra a coisa que eu comecei a perceber com o tempo. Muitas pessoas não têm falta de informação, elas têm falta de estrutura. Sabem pedaços, viram vídeos, leram artigos, mas não têm um processo claro. E foi exatamente por isso que eu comecei a fazer as sessões, que eu tenho vindo também sempre a falar aqui nestes vídeos, as minhas sessões de 30 minutos. Sessões comigo, tu fazes comigo. Porque muita gente está naquela fase intermédia. Já sabe o básico, já analisou algumas empresas, mas não sabe se realmente está pronto para começar, ou pronta para começar a comprar. Nessas sessões, nos primeiros 15 minutos, eu quero perceber em que fase tu estás. Quais são os teus objetivos financeiros? E, acima de tudo, se já tiveres uma empresa em mente ou um portfólio montado, nós os dois olharmos para isso em conjunto. E eu dou-te a minha opinião honesta. Será que te estás a precipitar? Estás alinhado? O que estás a fazer está alinhado com aquilo que queres construir a longo prazo? Depois, obviamente, nos últimos 15 minutos, vemos quais podem ser os próximos passos mais lógicos para ti, de acordo com o teu estágio atual e de acordo com a tua realidade atual. Passos esses que podes dar com o Clube Finanças, seja por consultoria privada, seja pela jornada financeira que te vai poupar tempo com as análises e com o trabalho todo feito de análise de ações, ou uma formação, implementares ou otimizares o teu portfólio. Isto é uma call comigo, não com a minha equipa, portanto, se fizer sentido para ti, o link está abaixo na descrição. E para fechar, eu quero que fiques com esta ideia. Estar pronto não é sentir entusiasmo, é sentir acima de tudo clareza. Isto é a coisa mais importante. Não é sentir urgência de comprar, eu quero comprar, é sim sentir convicção naquilo que estás a comprar. Não é achar que vai subir amanhã ou na próxima semana para pagar o jantar da próxima semana ou para pagar algum bem da próxima semana. É saber que estás lá mesmo que ela deixa na próxima semana. E, melhor ainda, que vejas aquilo como uma oportunidade. E quando esse momento chega, quando compras com essa mentalidade, a tua relação com o mercado muda completamente. Obrigado por estares desse lado. Até ao próximo vídeo.